Fala, torcedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. É muito bom saber que você está com a gente, porque a partir de agora vamos falar muito de jogo aqui. É o pré-jogo, tá? Entre Sport e Jacuipense. O Leão da Praça da Bandeira recebe hoje, às 9h30 da noite na ilha, o time baiano. E é uma Copa do Nordeste bem diferente, né? Não tem Santa Cruz, não tem Náutico, não tem Bahia. Bahia porque estava na Libertadores, Náutico e Sport porque ambos não conseguiram a classificação, uma vez que agora mudou, né, a forma de classificação para jogar essa competição regional. Só o campeão e o vice é que vão à disputa da Copa do Nordeste. Então, esse ano, os representantes de Pernambuco são o Sport e também o Retrô, tá? Mas o Sport estreia hoje à noite e a gente vai fazer esse pré-jogo bem legal. Eu conto com você, tá? Que está com a gente agora, que está chegando. Muito obrigado. A você que está se inscrevendo agora no canal, que não esqueça de colocar ali sempre, ativar o sininho para ser notificado, né, das informações, dos vídeos que a gente traz aqui em nosso canal. E aos novatos, meu muito obrigado, né, pela confiança, pelo respeito em nosso trabalho. Estamos correndo aí, claro, para levar informação com qualidade e sendo imparcial e verdadeiro também. Aqui a gente não enrola, não. Olha, só para a gente poder entender um pouquinho essa Copa do Nordeste, um grupo, cada grupo tem 5 clubes. Grupo A tem Itabaiana, Asa, Vitória, Fluminense e Souza. No grupo B tem Confiança, Botafogo da Paraíba, CRB, Piauí e a equipe da Juazeirense. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque não, é isso mesmo, tá? É porque, como é um formato diferente dos clubes, então nós vamos trazer aqui novamente bem direitinho. Grupo A, Itabaiana, Asa, Vitória, Fluminense e Souza. Grupo B, Confiança, Botafogo, CRB, Piauí, Juazeirense. No grupo C tem América, Ceará, Ferroviário, Sport, Imperatriz. E no grupo D tem ABC, Fortaleza, Jacuipense, Maranhão e Retrô. O grupo C enfrenta o grupo D, o grupo B enfrenta o grupo A. Então é desse modelo a Copa do Nordeste nessa temporada. 5 partidas apenas para cada clube. Então é uma competição de tiro curto. E claro que eu não tem para essa competição, eu já falei, né? Não tem esporte, não tem Santa Cruz, não tem Náutico, não tem Bahia. Bahia, repito, é o atual campeão, mas não jogou a competição por estar em um campeonato internacional, ou seja, esteve na Libertadores, foi eliminado ali na fase eliminatória da competição, mas mesmo assim, por ter participado, não se encontra na Copa do Nordeste. Falo com a Copa do Nordeste sem Santa Cruz, Náutico, Bahia, é quase uma Copa do Mundo sem Argentina, Itália e lavar o trem, né? Mas esse é o modelo, mas esse é a competição. Esses são os clubes, melhor dizendo, desta competição. E, torcedor, vamos falar do jogo, né? Porque o Sport chega para esse confronto hoje à noite. É a primeira vez na história do futebol em campeonato regional ou nacional, mas esse é um regional, que o Sport enfrenta a Jacuipense. A Jacuipense, que tem ali o seu treinador, que vem conquistando alguns. é, Teve algumas conquistas, né, nos últimos meses. A classificação nas 3 primeiras fases da Copa do Brasil. Vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil, mas eliminou ali o Celândia, o Santa Catarina, o Novo Horizontino, principalmente o Novo Horizontino, tá? Time que chegou na final do Campeonato Paulista, time que é considerado ali uma das equipes que vai lutar pelo acesso na Série B, e a Jacuipense eliminou esse time. Então é bom o esporte ficar muito atento. Seu treinador é ali o Rodrigo Ribeiro, um treinador jovem, mas que conhece muito bem os caminhos da sua equipe. Pelo lado do esporte, o Leão da Praça da Bandeira não tem treinador, pelo menos oficial. Isso porque o Roger Silva pegou o beco, tá? Mandaram ele pegar ali as malas e vazar, né? As malas ali e vazar do esporte, né? Claro que é um tom de brincadeira isso aqui, mas assim, ele acabou saindo por conta dos resultados, né? Vai lembrar que o esporte não vinha jogando bem, e por não jogar bem, enfim, e acabou que ele foi retirado do cargo, tá? Mandaram ele embora. Então o esporte não tem um treinador
que vai comandar o, o time para a temporada. Mas tem um auxiliar que é treinador. Eu estou batendo nessa tecla porque é importante. O Márcio Goiano é treinador, gente. Ele não é menino que está começando e virou auxiliar. Ele é um treinador que quis estar nessa função de auxiliar. Eu ouvi a coletiva dele, não foi coletiva, foi uma entrevista ali com o pessoal da assessoria do esporte, e deu para entender muito bem que ele não quer voltar a ser treinador. Em poucas palavras, do Márcio Goiano, ficou claro isso. Primeiro que ele fez, estou aqui nessa função, eu já sabia que poderia, eu não sabia, mas cheguei com essa função, então isso é natural, até que se chegue um treinador. Então, gente, ele não quer mais essa função, esse título de treinador. Para ele ser auxiliar, tá perfeito. Mas ele tem a responsabilidade hoje de escalar essa equipe, que para o jogo contra a Jacuipense não tem o Zé Lucas disponível. Zé Lucas está com a seleção brasileira, sub-20. Tá? Então, desfalque o esporte em algumas partidas, começando por essa. Em compensação, o Marcelo Aju se recuperou, deve ir para a partida. Tá? O Meia Max está recuperado, deve ir para o jogo. Além do Marcelo Aju, zagueiro, e o Max, o Pedro Martins, esse atleta também deve retornar no jogo de logo mais. Benevenuto, Moisés, é uma interrogação. Barleta é outra interrogação. Então, não é a certeza que o Marcelo Benevenuto e o Barleta estarão à disposição, porque a gente apurou que os atletas ainda não estão recuperados 100% para estar à disposição. Provável escalação para o jogo de logo mais. Vamos lá. Thiago Couto no gol, Augusto Pucci, a dupla de zaga, Marcelo Aju e o Zé Marcos, lateral esquerda com Felipinho, meio campo Zé Gabriel na cabeça de área, Iago Felipe, veja que é um atleta que não é volante. E o Depena, sendo o responsável pela armação das jogadas desse time do esporte. Se eu fosse o Márcio Goiano, eu iria com o Pedro Martins. Se ele tiver tudo 100%, coloca o Pedro Martins porque ele é volante. Ele é volante. E aí você teria Zé Gabriel, Pedro Martins, mais o meia, Depena, seria o Marcos, mas eu creio que o Depena seria, sim, e para mim seria de fato o titular. Ataque, Gustavo Maia, Yuri Castilho, Zé Roberto. Essa deve ser a provável escalação do Leão da Praça da Bandeira para enfrentar o Leão do Sisu, que é a Jacuipense, que também para esse jogo não tem nenhum desfalque, diferentemente do esporte, a Jacuipense não tem desfalque nenhum para esse duelo, deve jogar com a linha de 3 zagueiros, liberando os laterais, subindo, aproximando ali o Vinícius e o Thiago, os dois volantes, junto com o Thiaguinho, que é um meia, que ataca também, e tendo ali Pedro Henrique e o William. Então essa deve ser a provável escalação que a gente traz agora. Marcelo no gol, Everton, Railon e Talisca, as laterais com Vicente e Hugo Moura, tendo ali na cabeça de área Vinícius Amaral, Thiago e Thiaguinho sendo o meio armador, e no ataque Pedro Henrique e William. Essa deve ser a provável escalação da equipe baiana para esse duelo contra o Leão da Praça da Bandeira. Muito atento com esse time, tá? Tem que ficar ligado. O Sport é favorito, sim, mas é um time que chegou nas semifinais do Campeonato Baiano, perdeu para o Vitória e eliminou 3 adversários na Copa do Brasil. E esse adversário, o último, mais difícil, viu? Novo Horizontino. É bom ficar atento com esse time, porque não é uma equipe boba, não. E o Sport não pode se complicar na primeira partida da Copa do Nordeste, até porque o segundo jogo do Leão é fora de casa. Deixa eu só trazer aqui os números da Jacuipense, que é muito importante também trazer números, né? A Jacuipense na temporada com 13 jogos, 4 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas, marcou 14 gols e sofreu 12 gols. Veja que é um time que tem uma fragilidade na sua defesa, por mais que jogue com uma linha de 3, tá?
É quase um 3-5-2, quase um 3-5-3, né? Então, assim, é bom ficar muito atento nesse jogo de hoje, né, com essa equipe que toma muitos gols, é verdade, mas que também faz muitos gols. Então é bom ficar ligado para esse confronto. Já o Leão da Praça da Bandeira tem o histórico aí, vamos trazer o histórico do Leão nessa temporada, sempre é muito bom também, é importante. O Sport está com mais jogos, né? Até porque chegou à final do Campeonato Pernambucano. O Sport tem 15 partidas na temporada, torcedor, com 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 47% de aproveitamento, marcou 27 gols e sofreu 17 gols. O Sport tem uma média de marcação de gols em jogos de 1,8 por jogo e sofre média ali de 1,13 gol por partida. Então, vamos ficar atento aí também ao Sport que vai buscar essa vitória, essa primeira vitória, já que estreou com empate no Campeonato Brasileiro da Série B, tem a oportunidade de estrear com a vitória na Copa do Nordeste. O Sport entra como um dos favoritos, é natural. O Sport sempre vai ser favorito nessa competição, apesar que faz um bom tempo que não sabe que é ser campeão da Copa do Nordeste. A última vez foi lá em 2013, ou seja, muito tempo. A arbitragem é alagoana, é das Alagoas. Senhor Márcio dos Santos Oliveira apita o jogo, auxiliado por Maxwell Rocha Silva e Maria de Fátima Mendonça Trindade. O quarto árbitro é Hugo Soares Dias Figueiredo, também das Alagoas. Essa é a arbitragem para o jogo de logo mais. Dado o recado sobre o jogo, vamos trazer uma informação que saiu agora há pouco, tá? A gente está gravando esse vídeo agora, mas agora há pouco saiu a informação que o Davi Gabriel, lateral esquerdo, está rescindindo com o Sport. Quem trouxe a informação foi a Camila Souza, confirmamos agora há pouco com fontes ligadas também ao Sport, e o lateral de 28 anos está em negociação amigável com o Leão para deixar as cores alvirrubras, as cores rubro-negras para essa temporada. Então, é um jogador que, enfim, não foi tão bem, né? O Davi Gabriel, eu lembro que ele fez uma partida, acho que foi contra a equipe do Decisão, não, contra a equipe do Maguari, exatamente, eu fiz esse jogo. E ele foi muito mal no jogo, gente. E ele teve oportunidades, poucas, mas teve. Então, o atleta deve estar assim deixando, vai deixar o Leão, segundo aí o próprio empresário Léo Moura, né? Todo mundo conhece Léo Moura, né? E jogador, empresário do atleta. Lateral esquerdo está deixando o Leão da Praça da Bandeira. Davi Gabriel pouco foi relacionado nas partidas, teve uma oportunidade sim, né? Mas acabou não correspondendo. Então, um atleta que... e um detalhe importante, tá? A tendência é que ele jogue no Atlético Goianiense. Essa é a tendência. Não, não é isso não. Deixa eu refazer aqui, é importante. Essa saída iminente do atleta, né? Então, realmente, é o torcedor, enfim, é um jogador que não vai deixar saudades, né, gente? Vamos ser sinceros. Davi Gabriel pouco funcionou no esporte. O esporte que contratou o Abraão, tá? Fez o pré-jogo, mas a gente também está trazendo algumas informações. O Abraão, que estava no Atlético Paranaense, é zagueiro, tá? Um atleta de 24 anos, chega para reforçar esse setor de defesa do esporte. Então está contratado pelo Leão da Praça da Bandeira. É isso, galera. Esse é o nosso pré-jogo com muita informação. Mas não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, comentar bastante esse conteúdo. Aquele abraço e até qualquer hora. Fui!